que é que a gente está vivendo nos dias atuais? A política. Alguns dizem que a política foi constituída pelo cão, pelo demônio. Mas isso não é verdade, porque a política já existia e existe desde o começo do mundo. Desde o começo do mundo existem governadores, existem senadores, reis, todos eles são autoridades constituídas por Deus na terra e escolhida abaixo de Deus pelo povo. Então nós sabemos que a política ela faz parte de uma sociedade. Mas infelizmente é que a política de hoje tem sido doente. Ou seja, por causa de política, as pessoas não respeitam mais o próximo. Por causa da política, as pessoas não respeitam mais o seu semelhante. A democracia faz parte de uma sociedade. O que é democracia? Ter o direito de escolher aquele ou aquela em que nós vamos depositar o nosso voto. Depositando nosso voto para quê? Para cumprir a nossa democracia e exercer o nosso direito de cidadão. Conforme eu estava explicando para uma pessoa, se a gente não tem um título de eleitor, por exemplo, a gente fica impossibilitado de fazer muitas coisas na vida. Por exemplo, a gente fica impossibilitado de adquirir alguns direitos sociais, a gente fica impossibilitado de adquirir um empréstimo por necessidade, por falta desse documento que é importante em algumas questões sociais. E tem pessoas que não entendem isso. Não vou tirar o título porque eu não quero estar brigando por causa de política, eu não quero estar brigando por causa de voto, por causa disso, por causa daquilo. Não. Só briga por causa de política, só briga por causa de votação aquela pessoa que é ignorante, que não tem conhecimento das coisas. Não é verdade? A gente diz direto, política não se discute, porque cada quem tem o seu partido a escolher. Religião também não se discute, porque cada um tem a sua crença religiosa. E futebol também não se discute, porque cada um tem o seu time de coração. Mas o que cabe dentro da sociedade de hoje que não está tendo, referente à política, é o respeito para com o ser humano. As pessoas brigam, ficam com raiva, ficam com cara feia. Nós passamos uma ou outra, por exemplo, vira a cara para a gente, finge que não nos conhece, tem raiva. Mas no final, quem ganha, Deus ajuda que se lembre do pobre. Que se não se lembrar, infelizmente, perdeu tempo quem brigou por causa de política. Porque arrumou problema, arrumou inimizade. E é como eu tenho visto atualmente nos grupos do WhatsApp. Qualquer coisa que está querendo ir na delegacia, qualquer coisa está querendo ir no fórum, para perder a paz e perder o sossego e perder a amizade com as pessoas. Por causa de coisa que passa, de coisa passageira. Então não para entender? Mas é isso. Política faz parte da sociedade. Cada um escolhe em quem vai votar. A irmã Leite tem o partido dela, a irmã Maísa tem o partido dela, tem o meu. Mas isso não quer dizer que eu vou ficar com raiva da senhora, ou da irmã, ou de outra pessoa por causa disso. Não. A amizade é a mesma, a consideração é a mesma. Só briga por isso, como eu disse no início, quem é ignorante, quem não entende das coisas. E no final, essa é a verdade. Briga, se pega, se come, fica com raiva um do outro. Quando for 4 anos depois, está tudo junto. Ou até mesmo agora, depois que passe. E o pobre que brigou fica aí sozinho, sem apoio e com arruma de problema para resolver por causa de coisa passageira. Amém? Mas a política faz parte da sociedade. E a Bíblia fala, né? A soberania de Deus sobre as nações. A Bíblia ensina que Deus é o soberano sobre todas as nações e governa acima de qualquer autoridade humana. Maior do que toda política, maior do que todo político é Deus. Alguém está dizendo por aí afora, olha, a voz do povo é a voz de Deus. Não. Às vezes o que a gente quer não é o que Deus quer. Às vezes o que a gente escolhe não é o que Deus quer escolher para a gente. Às vezes o caminho que a gente quer andar não é o caminho que Deus quer que a gente ande.
Aí está escrito na palavra também, que Deus nos dá livre-arbítrio para escolher aquilo que a gente quer. Agora tem uma coisa que a gente não se livra, do que é, irmão? Da consequência da nossa escolha. Porque às vezes a gente é avisado, a gente é ensinado, a gente mostra a realidade das coisas como é, mas a pessoa não escuta, né? Aí o pai dá um conselho para o bem, mas o filho não escuta. Aí a mãe dá um conselho para o bem, mas o filho não escuta. Aí o mais velho que viveu mais do que a gente dá um conselho para o bem, para não ver a nossa queda, a nossa desgraça, como diz o povo, mas a gente não escuta. E às vezes cai, infelizmente, em caminhos que não deveria andar. Cai em buracos que não deveria cair. Cai em situações que não deveria cair. Mas foi por falta de aviso? Não, por desobediência, né? Agora é o que eu digo, né? Política passa, mas Deus permanece. Religião tem muitas, mas Deus é um só. Time de futebol tem muito, mas quem ganha o dinheiro é o jogador. E os torcedores ficam brigando por besteira, né? Mas isso faz parte da sociedade nos dias atuais, amém? Aí Daniel capítulo 2, versículo 21 diz: Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece rei. Passa, esse poder passa. Só fica 4 anos no poder. Se fizer uma boa administração, pode ser reeleito. Se não fizer, cai fora. O povo, com a permissão de Deus, coloca outro para governar no lugar. Não é verdade? O que a gente devemos fazer é se apegar com Deus. A gente não obedece aquilo que fala a palavra de Deus. Amém? Se a gente não tiver, como diz a realidade da história, se a gente não tiver do que sobreviver, for esperar por esses homens, tá ruim, viu? Né? Se não for Deus, for esperar por esses homens, daí tá ruim. Mas tem gente que está deixando de confiar em Deus para confiar nesses homens. Mas a palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no próprio homem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no próprio homem. Sabe por quê? Porque o homem é falho, o homem erra, o homem mente para ganhar as coisas. Agora promete tudo. Promete que vai fazer isso, promete que vai fazer aquilo. Só não promete o céu porque não é dele. Mas promete que é o bom e outro é ruim. Promete que esse faz, outro não faz. E quando passa, a maioria das promessas que ele fez na sua campanha, uma boa parte dela não é cumprida. E a pessoa fica de cabeça baixa porque acreditou em palavra de homem que é falho, que erra e que é ser humano como todos nós. Mas Deus é fiel e é o verdadeiro amigo. Amém? Aí diz a palavra: o governo é visto nas Escrituras como uma instituição estabelecida por Deus para promover justiça e manter a ordem. Tá vendo? O governo é visto nas Escrituras como uma instituição estabelecida por Deus para promover a justiça e manter a ordem. E será que é assim hoje? Não. A justiça mantém a ordem? Não. Dá vez ao rico. Mas o pobre está preso. Está preso de novo. Foi porque disse uma regra, sabe? Então assim, quem tem vez é o povo rico, porque o povo pobre não tem vez, né? O pobre se acaba lá, né? Que não tem. E o pobre, como diz a realidade, nessa época, é só lembrar nessas épocas, né? O pobre é só lembrar nas épocas das eleições, para ajeitar, para não falha. Há um amigo fiel que não falha. Quem é esse amigo? Deus, Jesus. Com esse amigo, a gente pode contar a qualquer momento. Que às vezes nós estamos lá dentro da nossa casa, meu Deus, com aquela agonia no peito, aquela dor, aquele sofrimento, aquele negócio ruim. Não chega ninguém para me socorrer, não chega ninguém para me dar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Mas de repente nós clamamos por Deus: Deus, olha, me socorra que eu estou aqui passando por isso. Deus chega, traz a cura, traz a paz na alma, traz a paz no coração. Amém? Então que guardemos esta
rápido a palavra. E outra coisa errada que acontece nas eleições, que a gente tem que saber e aprender mais, que quando a gente vende o voto, não tem mais direito de cobrar. Porque quando a gente for cobrar, vai dizer, eu já não dei mais nada, que eu já lhe comprei. Né? E a gente sabe que vender voto é crime, de acordo com a lei. E vai preso tanto quem compra como quem vende. Quem não sabia disso tem que aprender de acordo com a lei. Vai preso, é a realidade da lei dos homens. Vai preso quem vende e vai preso quem compra. Né? Aí você vende o voto por R$300. Você vende o voto, por exemplo, por 200, por 1.000, mas o dinheiro se acaba. E aí você vai precisar daquele candidato, você vai atrás dele e ele não vai mais lhe atender, porque ele já lhe comprei naquele dia. Não lembra não que eu dei 200, que eu dei 1.000, que eu dei 500? Você quis, agora já lhe comprei, não devo mais nada a você. Bom, né? É com a realidade. É votar democraticamente. Bom é votar democraticamente. E a gente, se o nosso candidato que a gente votou foi eleito ou não, mas se foi eleito a gente tem direito de cobrar. Eu votei em você, e agora? Cadê? Estou precisando, vai me ajudar? Votei em você, né? Aí ele não vai ter o que dizer. Mas se ele comprar o voto da pessoa, do homem e da mulher, quando for cobrar, não lhe dê mais nada que eu já lhe comprei naquele dia. Deus nos ajude, nos abençoe. Amém?